Oi, gente, tudo bom com vocês? Vamos iniciar mais uma aula. Eu espero que esteja tudo bem com vocês também. E a gente vai iniciar um assunto novo. Vamos falar sobre circuitos elétricos, tá bom? Tanto em série quanto em paralelo. Então, eu queria que vocês pegassem o livro de vocês, pegassem lápis, caneta e o caderno e acompanhassem fazendo as suas anotações, tá bom? Então, vou preparar aqui para vocês e vamos nós. Circuitos elétricos. A gente conversou bastante sobre eletricidade, né? Do que é necessário, gente, para eu ter eletricidade? A gente frisou bastante isso. Para eu ter corrente elétrica, eu preciso de um movimento ordenado dos elétrons. Os elétrons, eles sempre ficam movimentando para um lado para o outro. Mas eu só vou ter corrente elétrica quando esse movimento for ordenado, quando eles estiverem sempre seguindo o mesmo sentido, certo? Então vamos continuar. Circuitos elétricos. O circuito elétrico, ele é o quê? Ele é um conjunto de componentes pelos quais passa uma corrente elétrica. Então eu tenho o circuito elétrico no celular, eu tenho o circuito elétrico no computador, eu tenho o circuito elétrico numa casa. Toda a rede elétrica de uma casa, ela não passa de um circuito elétrico. Eu tenho até um circuito elétrico nesse ventiladorzinho, certo? E o que é que tem, o que é que constitui um circuito elétrico? O circuito elétrico, ele é formado pelo quê? Primeiro, por um gerador. E o que é esse gerador? Ele vai ser um dispositivo que vai manter a tensão elétrica entre os seus terminais e permitir a produção de corrente elétrica. Então, o gerador, ele pode ser uma pilha, uma bateria, por exemplo, certo? Um condutor, eu preciso de condutores. O que é condutores? Você os fios que vão permitir a passagem dessa corrente elétrica e transformar a energia elétrica em outro tipo de energia, ok? Então, esses condutores normalmente vão ser fios, principalmente de cobre ou de alumínio, mas normalmente, principalmente coisas residenciais, vão ser feitas com fios de cobre. Resistor vai ser um componente que vai controlar a passagem de corrente elétrica e transforma a energia elétrica em outro tipo de energia, certo? Então, o resistor vai ser o dispositivo que vai receber essa energia elétrica. Então, o resistor pode ser o componente que vai ligar o celular, o resistor pode ser essa hélicezinha daqui do ventilador, o resistor pode ser uma lâmpada, ok? E o interruptor, a chave, é o dispositivo que abre ou fecha o circuito, permitindo ou não a passagem da corrente elétrica. Então, quando eu aperto esse botãozinho, eu permiti a passagem da energia elétrica, que fez com que o ventiladorzinho começasse a funcionar, certo? Então, se eu desligo, se eu aperto ele, eu vou estar abrindo esse circuito, na verdade, eu vou impedir a passagem da corrente elétrica. É a mesma coisa no interruptor, tá? O interruptor, quando a gente aperta ele e acende a luz, eu vou estar permitindo a passagem da corrente elétrica e fazendo com que a luz, que é um resistor, ilumine, tá bom? E se eu fechar ele, eu mexer de novo naquele interruptor, eu vou estar interrompendo a passagem da energia elétrica. Aqui eu coloquei um modelo para vocês de um circuito elétrico. Aqui em R é o resistor. Esse daqui, onde tem menos e o que tem mais, é o quê? É o gerador, pode ser uma pilha, uma bateria. Aqui vai ser o interruptor ou a chave. E isso daqui que tá conectando tudo uns aos outros, não sei o quê? Os condutores, tá bom? Então, aqui pra gente ver, ó, essa daqui. E aqui a gente tem o que seria mais ou menos o real. De novo, aqui a gente tem o resistor, que tá como exemplo uma lâmpada. Aqui a gente tem o gerador, que é uma pilha. Aqui a gente tem o interruptor ou uma chave. E aqui temos os fios de cobre como condutores, certo? Então, vamos continuar. E os circuitos elétricos, eles podem ser de dois tipos.
eles podem ser em série ou podem ser em paralelo, ok? Os circuitos elétricos em série, eles são aqueles em que os componentes eles vão estar organizados sequencialmente, um em seguida do outro. E a corrente que vai passar por um, ela obrigatoriamente vai passar por outro, ok? Mas a gente vai ter certas desvantagens em relação a um circuito elétrico em série. Exemplo, se acontece algum dano na lâmpada, vamos imaginar isso daqui é um exemplo de um circuito elétrico em série, e se acontece algum dano nessa lâmpada aqui, que aqui é para onde está passando a corrente elétrica, né? Então, se acontece um dano aqui, essa luz aqui queimar, eu vou interromper a passagem de energia elétrica, certo? Ou se eu retirar essa lâmpada aqui, eu vou interromper a passagem dessa energia elétrica. Então, provavelmente não vai acender isso daqui. Então, essa é uma das desvantagens do circuito elétrico em série. Posteriormente, a gente tem o circuito elétrico em paralelo, que é o quê? É quando dois ou mais componentes eles vão estar ligados entre dois pontos em comuns. Ó, esse caso aqui. Nesse caso, a corrente que passa por um dos seus componentes pode não ser a mesma que passa pelo outro. Então, a corrente que passa aqui, ó, ela vai se dividir em dois, passando para ligar essa lâmpada, acender essa lâmpada, e passando para acender essa outra lâmpada. Então, ela vai se dividir em duas correntes. E depois ela pode se unir. Se eu tiver um problema de acontecer alguma coisa com essa lâmpada queimar, esse resistor aqui queimar, a corrente que está aqui, ela não vai passar, mas a corrente que vai estar aqui, ela vai passar e vai seguir o seu caminho, dando continuidade à corrente elétrica. Então, esse circuito ainda vai continuar funcionando, certo? Exemplos de circuito elétrico paralelo que a gente encontra no dia a dia. O circuito elétrico de uma casa, o circuito elétrico de grandes instalações. São grandes circuitos paralelos, certo? Um circuito elétrico em série, por exemplo, de um pisca-pisca. Não sei se vocês já tiveram o azar de uma luzinha do pisca-pisca queimar, e então todas as outras luzinhas, elas não vão estar funcionando, certo? Porque a corrente que passava por ali, ela parou de passar. Então, não teve continuidade daquela corrente elétrica. Ok? Vocês entenderam? Então, aqui só mesmo para vocês verem melhor sobre o circuito em série. Principal diferença. Em série quer dizer o quê? Que um é seguido do outro. Então, os dois componentes ou mais vão estar uns seguidos dos outros. Eu posso ter 1, 2, 3, 4, 50 lâmpadas, um pisca-pisca inteiro. Se eles vão estar um seguido do outro, a gente vai ter o circuito em série. E em paralelo é quando eu tenho dois ou mais pontos dividindo isso daqui em comum. Então, se eu tivesse 2, 3, 4, 5, 6 lâmpadas, tudo isso daqui vai ser em paralelo. As luzes que a gente tem na sala de aula, por exemplo, é um circuito em paralelo. As luzes que a gente tem numa sala também, quando a gente tem separado as lâmpadas, elas também vão ser circuitos paralelos, ok? Então, a gente termina por aqui. Espero que tenha sido tudo ok. Um beijo e até depois. Tchau!